Ainda não, só a primeira. Ah, tomara que não seja nada, né? Pois é, eu fiz um teste rápido de farmácia hoje e deu negativo. Mas eu tô com a solicitação para fazer o PCR quarta, porque tem a janela, né? Aí vamos ver. Porque esses de farmácia o pessoal fala que não é muito confiável. Mas tomara que não seja nada. É, tomara mesmo. Eu vou iniciar aqui a gravação para darmos início à nossa aula, tá? Bem, pessoal, na última aula vocês viram o assunto do PL, né? Especificamente as reservas de capital, não, desculpa. As ações em tesouraria, os prejuízos acumulados e o que mais? Distribuição de dividendos. E aí eu queria saber se há alguma dúvida em relação a esse assunto, se algum tópico dos que foram abordados não ficou claro para vocês, algo do tipo. Eu fiquei com dúvida. Qual é a sua dúvida, só? Na hora da compra de ações. Quando é compra de ações da própria empresa, sempre vai sair da tesouraria. Não, é que assim, ações em tesouraria é quando a empresa compra ações dela Dela mesma. mesma. Isso. Mas então, sempre quando for assim, quando ela comprar dela mesma, sempre vai sair da tesouraria o dinheiro. Mas tesouraria que você fala é o quê? Caixa? Não, daquela reserva de... Eu tenho que pegar o exemplo aqui, deixa eu abrir o exemplo. É que assim, quando ela compra ações dela mesma, você concorda que vai haver um desembolso financeiro? Concordo. Então, o débito seria o quê? Uma conta lá do PL, que vai ser justamente a conta de ações em tesouraria, que ela tem saldo, ela é como se fosse uma conta redutora. Ela aumenta a débito e diminui a crédito. Então, quando a empresa ela compra ações em tesouraria, faz o lançamento a débito na conta de ações em tesouraria, que é uma conta lá do PL, em contrapartida do caixa por esse desembolso financeiro. Mas aqui, por exemplo, no exemplo 3, no exercício 3, professora, está lá. A empresa adquiriu 50 mil em ações de sua própria emissão, cuja origem dos recursos foi registrada na reserva estatutária. Nesse caso, daí não Só um sai minuto, isso aí é no exemplo do material ou é no exercício de frequência? exercício de frequência. Tá, só um minuto que eu vou abrir aqui. Foi o que eu coloquei a resolução hoje, certo? Isso, eu não bati ainda com a resolução, professora, porque ainda não tive tempo, mas Tá. a dúvida é assim, quando que eu tiro lá do disponível e quando eu tiro da reserva estatutária? Eu vou compartilhar a tela aqui com você para ficar mais fácil de localizar a tua dúvida, tá? Tá bom. No caso, é o exercício 3. Exercício 3. A letra qual? Não, não é nenhuma letra, no item ali, isso, no primeiro item do exercício 3, em 12, ela adquiriu 50 mil em ações da própria emissão, cuja origem do recurso foi registrada na reserva estatutária. Então, na verdade, essa primeira informação de que o recurso foi originado na reserva estatutária é por quê? Porque mais à frente você concorda que essa ação ela vai ser reenquadrada no mercado novamente? Sim. E quando ela retornar ao mercado, ela pode ser vendida com ágio ou com deságio. Se for com ágio, beleza, né? Mas se for vai para a reserva de capital. Mas se for com deságio e a reserva de capital não tiver saldo suficiente para cobrir esse prejuízo, o prejuízo será compensado na reserva que deu origem ao recurso para aquisição dessas ações em tesouraria, tá? Certo. Então, aqui no dia 12 de maio, eu vou registrar a aquisição das ações em tesouraria numa conta de PL em contrapartida do caixa, do disponível. Aí, no dia 22, essas ações foram negociadas com lucro. Então, justamente, o lucro vai para a reserva de ágio na alienação de ações próprias. Então, aqui não
teoricamente, não usou ainda o recurso da reserva estatutária, certo? Certo. Daí, mais à frente, lá no dia 3 de agosto, ela vendeu novamente, deixa eu ver, ela adquiriu 50 mil ações. Daí ela vendeu com um lucro de 10 mil, depois ela adquiriu Vendeu 50 30. mil, depois ela adquiriu 30, cuja origem do recurso foi da reserva estatutária, e vendeu por 60 mil. Isso aí. Nessa segunda aquisição, ó, perceba que houve um prejuízo, tá vendo? Sim. Então, se as aquisições foram de 75 mil e as ações foram vendidas por 60, houve um prejuízo de quanto? 15, concorda? Sim. Só que a reserva de ágio na alienação de ações próprias, que é a reserva de capital, com a transação anterior, considerando que não houve nenhuma outra movimentação, quanto que é o saldo dela? 10. 10. Uhum. Então, esses 5 mil, eles precisam ser absorvidos por uma outra reserva de lucro, né? Não mais a reserva de capital, porque não tem mais recurso. Daí, nesse caso, o CPC fala que, na impossibilidade da reserva de capital absorver esse prejuízo, vai ser absorvido pela reserva que deu origem ao recurso para aquisição dessas ações. Nesse caso, como foram as reservas estatutárias, uma reserva de lucro, os 5 mil de diferença serão absorvidos por ela. Entendi. É que quando eu li ali o que estava sendo pedido, mas eu imaginei que, assim, que a compra das ações saiu com dinheiro que estava na conta reserva estatutária. Então, não. A compra saiu do disponível, apesar que eu fiz aqui saindo do disponível. Só os 5 mil é que saiu da reserva estatutária. Isso, é porque a norma ela diz o seguinte: ações em tesouraria são ações de sua própria emissão. Você compra num determinado momento e em uma outra hora você revende, até porque ela não pode permanecer muito tempo com essas ações em tesouraria. O próprio agente regulador, a CVM, o Banco Central, regula isso. Então, ela precisa retornar essas ações ao mercado. E aí, quando ela retorna, ela revende suas ações novamente. E aí, nessa venda, ela pode ter lucro ou prejuízo. Se ela tiver lucro, beleza, vai tudo para a reserva de capital. Porém, se tiver prejuízo e a reserva de capital não tiver saldo suficiente para absorvê-lo, essa diferença tem que ser compensada na reserva que deu origem ao recurso para aquisição dessas ações, que nesse exemplo aqui foram as reservas estatutárias. Entendi. Você ficou com mais alguma dúvida? Esse exercício de PL deu bastante trabalho para fazer, porque... São muitos detalhes, né? Isso. Mas a principal foi essa. No final, assim, fazendo exercícios e revendo as aulas e revendo os exemplos, consegui fazer. Eu fiz pelo disponível também, né? Mas eu fiquei assim, mas se está escrito que a origem é lá no... Não, eu entendi sua pergunta, porque quando a gente está, né, lá na introdutória, vocês aprendem que é a origem e a aplicação de recurso. Na sua cabeça, a aplicação foi nas ações em tesouraria. E se a origem estava falando que foi a reserva estatutária, né, na sua cabeça poderia realmente esse recurso ter saído de lá. Mas é só um detalhe em relação à norma para futuramente, né, no caso, nas outras disposições, ficarem, no caso de prejuízo, registradas mais fáceis. Tá. Então, era isso. Obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida, gente, em relação ao PL? Professora? Oi. A conta lucros acumulados, ela sempre termina zerada ou ela pode continuar com algum saldo? Por exemplo, assim, a empresa teve um lucro de 800 mil. 200 mil foi para as reservas e 200 mil foi pago em dividendos. Para onde vai esses outros 400 mil que sobrou? Qual é o tipo societário do seu exemplo? Como assim? O tipo de empresa é uma empresa limitada, é uma companhia aberta, é uma companhia... aberta. Se for uma sociedade anônima, com a Lei 11.638, lá de 2007, para a internacionalização das normas contábeis, ficou... a conta de lucros acumulados passou a ser uma conta transitória. O que é isso? Ela não pode permanecer com o saldo ao final do período. Isso para as sociedades anônimas, seja ela de capital aberto, seja ela de capital fechado. Então, o lucro dela precisa ser totalmente distribuído.
seja para as reservas de lucros, seja para a distribuição de dividendos, seja para aumento do capital social, dentre outras formas que ela, no seu próprio estatuto social, regula, não regula, né, mas ela discrimina essa distribuição. No caso de companhias menores, companhias limitadas ou qualquer outro tipo societário, é possível que a conta lucros acumulados ainda seja uma conta patrimonial. Então, vocês podem pegar balanços de pequenas empresas e observarem lá a conta lucros ou prejuízos acumulados, né? Normalmente, o prejuízo é compensado com lucro, então vai estar lá lucros acumulados. Então, é possível isso. Está errado? Não. Mas a tendência é que, no futuro próximo, a maior parte das empresas sigam o que já está normatizado para as companhias, para as sociedades anônimas, seja ela capital aberto ou capital fechado. Ok? Sim, mas daí não é todas as reservas que têm um limite, né? Por exemplo, a reserva legal é 5%, né? Sim. Mas as outras reservas não têm limite. A não ser que não existe um limite legal, a não ser que o próprio estatuto da companhia determine um limite específico, entendeu? Entendi. Mas, em geral, ela pode constituir reserva para... A maioria delas, no estatuto, diz que vai ser constituída uma reserva estatutária, que é como se fosse um fundo de reserva. E aí o próprio estatuto determina quantos por cento desse lucro vai para a reserva estatutária. Tem a reserva legal, tem a reserva de contingências também, tem a reserva de lucros para expansão, que está associada a investimento, desde que esse investimento ele esteja no plano, como é que eu posso falar? Como se fosse no orçamento, né? Num planejamento que a empresa já fez, ela precisa executar, e aí vai fazendo, constituindo essa reserva, sendo o seu saldo utilizado em um período máximo de 5 anos. Acho que entendi, então. Então, se for uma companhia aberta, uma sociedade anônima, não pode ficar com lucros acumulados de saldo. Tem que ser distribuído. Se por acaso tiver com lucros acumulados, possivelmente as empresas estão infringindo a norma contábil. Amanda, você ia perguntar? Não, eu ia perguntar só, não existe nenhuma lei, então, determinando que pequenas empresas precisam distribuir os lucros, por enquanto? Não. É assim, o que você fala de distribuição? É distribuição para os sócios ou distribuição para as reservas, por exemplo? Na verdade, acho que é tipo a obrigatoriedade de distribuir os lucros para qualquer lugar, como se fosse para sociedades anônimas e que nem esse exemplo que a gente está mencionando agora. Tá. As companhias menores, as sociedades limitadas, por exemplo, elas não precisam destinar, por exemplo, 5% do seu lucro para a reserva legal. Elas podem permanecer com a conta de lucros acumulados, tá? Só que uma companhia limitada, por exemplo, ela é constituída por sócios e possivelmente esses sócios têm direito à distribuição no lucro. Essa distribuição do lucro dessa companhia limitada, por exemplo, é equivalente ao dividendo de uma companhia aberta. E aí, nesse caso, o pagamento de dividendo de uma companhia limitada vai, né, sair do lucro acumulado e vai para, por exemplo, lucros a distribuir. Aos sócios, nesse caso. Mas aí permanece o restante do saldo do lucro do período dentro da conta de lucros acumulados. Não está errado para esse tipo de empresa. Entendi, prof. Obrigada. De nada. Mas também, se você quiser, né, fazer a constituição desses outros tipos de reservas, você não estaria, digamos, vedada. Por exemplo, a reserva de capital, não vai existir reserva de ágio, né? Se existia, porque as cotas foram vendidas por um valor superior ao seu valor patrimonial. Mas seria um ágio na emissão de cotas, que possivelmente numa empresa menor isso não vai existir. Mas se você quiser fazer a constituição de reserva de lucros, no caso da reserva legal, aí não seria reserva estatutária, porque esse tipo de companhia ele não tem um estatuto social, ele tem um contrato social, aí já seria um outro tipo de nomenclatura, entende? Entendi. Uhum. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu recebi uma dúvida que eu achei bem interessante.
o questionamento era o seguinte: qual seria a diferença entre a reserva de lucros a realizar e a reserva especial para dividendo mínimo obrigatório não distribuído? Existe, digamos assim, um limiar muito pequeno, né? Um osso de grilo, como popularmente vocês falam aqui, entre essas duas reservas. A legislação fala que a reserva de lucros a realizar, ela é constituída em função dos lucros não terem sido realizados. Como vocês sabem, o lucro ele vai ser apresentado na demonstração do resultado do exercício. E lá nós temos o confronto de receitas e despesas. O registro de receitas e despesas na contabilidade, vocês já viram que ele ocorre de acordo com o regime de competência, independente de terem sido recebidas, no caso das receitas, ou de terem sido pagas, no caso das despesas. Isso pode gerar um problema de caixa, né? Porque nem tudo que está lá no lucro já se transformou em caixa. Então, a reserva de lucros a realizar, ela é constituída com o intuito de resguardar a empresa para que ela não pague dividendos, ela não distribua esse lucro e esse lucro ainda não tenha sido realizado. Por sua vez, a reserva especial para dividendo mínimo obrigatório não distribuído está associada a um fato que eu considero que ele é altamente subjetivo. A legislação, agora eu não vou lembrar o artigo exatamente, mas seria artigo 202, tá? Então, o artigo 202 da Lei 6404 fala que, em relação a essa reserva especial para dividendo mínimo obrigatório não distribuído, ela deve ser constituída quando o pagamento desse dividendo ele se tornar incompatível com a situação financeira da empresa. Porém, esse termo, incompatível com a situação financeira da empresa, ele é, de certo modo, subjetivo, tá? E aí, já teve várias demandas judiciais em relação a isso, e na jurisprudência, né, as decisões dos tribunais, elas giram em torno de que situação financeira incompatível não é a necessidade de reinvestir, né? Então, esses termos, eles precisam ser separados, tá? E aí, é preciso que, para que eu faça a constituição dessa reserva em função da distribuição de dividendos ser incompatível com a situação financeira da empresa, eu preciso convocar uma assembleia de acionistas e preciso convocar o conselho fiscal. Qual é a finalidade do conselho fiscal dentro de uma companhia dessa? É justamente verificar, é como se fosse um auditor, né? Verificar se as ações tomadas pelos executivos da empresa, elas estão de acordo, né, legalmente, enfim, com os interesses, de modo geral, da companhia. Então, deve ser convocada a Assembleia Geral de Acionistas, deve ser aprovado pelo Conselho Fiscal e deve ser informado à CVM. Então, essa questão do dividendo, da reserva especial para dividendo mínimo obrigatório não distribuído, ela está associada a uma situação incompatível com a condição financeira da empresa naquele momento. E a reserva de lucros a realizar seria a não realização de caixa. A não realização de caixa pode ser um motivo de incompatibilidade financeira da empresa? Pode. Só que aí, pelo que eu comentei, vocês percebem que para eu constituir essa reserva especial de dividendo mínimo obrigatório não distribuído, ela é bem mais burocrática. Então, a CVM precisa ficar sabendo, precisa passar os acionistas precisam votar isso, o Conselho Fiscal precisa aprovar, então existe toda uma fiscalização maior em torno desse processo, que é justamente para evitar que simplesmente a empresa não distribua dividendo, mas que não seja um motivo
justo no sentido de que não seja um motivo realmente de incompatibilidade financeira, mas que seja realmente um outro motivo qualquer. Então, para evitar esse tipo de problema, existem todas essas questões de regulação em volta dessa temática. Ficou claro para vocês essa diferença? Pô, sim, professor. Em relação à distribuição de dividendos, o lucro líquido ajustado, vocês têm alguma diferença? Ou alguma diferença? Ó? Alguma dúvida? Bem, pessoal, não havendo nenhuma manifestação, eu entendo que o conteúdo está completamente esclarecido para vocês. O nosso assunto de hoje se refere ao balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Já disponibilizei a videoaula para vocês. De certo modo, aqui a gente, nesse momento, não vai, digamos, juntar várias transações e contabilizar para formar um balanço e uma DRE. A ideia é que vocês já sabem fazer isso. O que nós vamos trabalhar aqui é o seguinte: diante de todas essas operações que nós vimos ao longo da disciplina de contabilidade intermediária, onde elas se encaixam dentro do balanço patrimonial e dentro da DRE. Até porque a contabilização dessas novas operações nós já estudamos. E aí, nesse momento, nós vamos, partindo do princípio que vocês já sabem contabilizar e já conhecem um pouco da estrutura desses dois demonstrativos, inserir essas operações dentro dessas demonstrações, tá? Na última aula, o Caio fez uma pergunta e ele ficou curioso para saber em relação a empresas como Netflix, Amazon, empresas americanas, na maioria das vezes, que são empresas sólidas, que têm um valor de mercado alto e, curiosamente, não distribuem dividendos. E aí eu pesquisei um pouco sobre isso e eu percebi que a legislação americana, a SEC, no caso, que é equivalente à CVM aqui no Brasil, ela não determina a obrigatoriedade das empresas que negociam ações nas bolsas americanas de distribuírem um percentual de dividendos, até porque o dividendo lá no mercado americano ele é tributado. Então, é um incentivo, né, as empresas reterem esses lucros, principalmente empresas jovens, como Netflix, Amazon, enfim. Empresas jovens reterem lucros e distribuírem só muito tempo depois, quando estiverem maduras. E aí, em relação a esse termo empresa jovem e empresas maduras, existem dentro da contabilidade, especificamente da área de finanças, vários modelos que, digamos assim, modelos estatísticos, tá? Eu não sei se vocês estão estudando a disciplina de métodos quantitativos com o professor Cláudio Marcelo, mas seriam modelos de regressão com dados em painel, enfim, tem pesquisas específicas dessa área que vão verificar o que determina essa maturidade, né, em termos de idade das empresas. Se é a constância dos lucros, se é uma manutenção no mesmo nível de receitas, enfim, vários modelos já foram testados e vários períodos, em vários tipos de empresas, e essa questão da maturidade, ela, em alguns estudos, a persistência nos lucros, ela foi significativamente, estatisticamente, significante, como determinante dessa maturidade das empresas num determinado setor, em outras não. Então, realmente, teria que pegar os dados dessas empresas, jogar no modelo estatístico, no modelo econométrico, e verificar realmente para esse tipo de empresa, tais como os Netflix, Amazon e afins, o que seria
considerado determinante para a maturidade ou não dessas empresas. Uma regra, assim, digamos, básica, seria empresas com menos de 10 anos de atuação no mercado americano, seria considerada empresa jovem. E aí, se eu não me engano, a Netflix ou a Amazon, ela está no mercado desde 2009, então já tem aí 12 anos, digamos. Já teria passado, né, dessa regra e já deveria estar distribuindo dividendos. Aí teria que realmente acompanhar no formulário de referência, que seria o relatório padrão do mercado norte-americano, equivalente às demonstrações financeiras padronizadas aqui no Brasil, e ver nas notas explicativas quais são as justificativas que essas empresas apresentam para reinvestimento dos lucros, e não na distribuição de dividendos. Lembrando que é uma particularidade da legislação norte-americana, o que não acontece aqui no Brasil, onde a própria Lei 6404 determina que o dividendo ele seja distribuído, tanto no caso do Estatuto Ser Omisso, como no caso do percentual que vem a ser estabelecido no próprio Estatuto, ok? Ok. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, Oi. uma dúvida, não sei se nem se é relacionada a esse conteúdo, mas quando uma empresa ela decide, então, emitir mais ações, além do que ela já possui, não sei se isso vai afetar o valor lá dela, patrimonial. Acho que também depende de como é que ela vai fazer esse processo. Pode ser que altere o valor dela, pode ser que não altere, né? É que assim, ó, em geral, as sociedades anônimas, elas têm um capital autorizado, tá? Justamente porque nesse tipo de empresa, todas as deliberações precisam passar por Assembleia Geral de Acionistas. Então, não é assim, a empresa, eu vou emitir 1.000 ações, vou convocar a Assembleia Geral. Acaba que isso se torna inviável. Então, ela já deixa um capital pré-autorizado, que normalmente é bem superior ao que já foi, de fato, subscrito, e aí ela só faz o aumento dessas ações, no caso, teria que convocar uma nova assembleia caso esse limite do capital autorizado ele seja ultrapassado. Mas eu acredito que não foi essa a tua pergunta. A tua pergunta foi em relação se ela subscreve novas ações, né? Se isso impactaria no valor de mercado dela, é isso? Eu acho que no valor do mercado vai impactar de certa forma, porque pode variar, né? Eu digo mais questão no balanço mesmo, mas como o professor então já respondeu, ele já tem um capital reservado, vamos dizer, para fazer essas novas emissões. Isso. Aí, quando chega nesse limite, é que ela precisa convocar novamente a Assembleia de Acionistas. Isso, mas essa reserva fica dentro de reserva de lucro, outras reservas? Não, não é reserva, é na conta do capital social. O capital social seria a conta matriz, digamos. Aí tem várias outras contas dentro do capital social. Capital social autorizado, capital subscrito. Aí o capital autorizado menos o capital subscrito é o capital a subscrever. Aí eu tenho o capital subscrito menos o capital integralizado, ou menos o capital a integralizar, seria o capital realizado, ou o capital integralizado. Então, não é uma conta de reserva, é um desdobramento das contas do capital social. Ah, tá. Entendi. E o fato dela emitir novas ações, não sei se vocês lembram, no vídeo, eu falei de grupamento de ações e desdobramento de ações. Por vezes, a ação de uma companhia está muito cara, e aí acaba que essas ações acabam não tendo tanta liquidez, tanto giro. Então, o que a empresa faz? Ela faz um desdobramento dessas ações. Então, uma ação agora passa a ser dividida em 10. Então, ao invés de ter 1.000 ações, eu passo a ter 10.000 ações. Só que aí o valor patrimonial delas consequentemente, também vai ser reduzido, né, a 1/10. E uma outra situação seria o grupamento de ações.
o valor da ação da minha empresa está R$5, estou achando muito baixo. Vou aumentar, vou fazer um grupamento de ações. Então, agora, uma ação, para eu ter o equivalente a uma ação, eu vou ter que ter 5, tá? Então, acaba que aí, ao invés de uma ação ser R$5, ela passa a ser 25. E aí, quando eu tenho tanto essa questão de grupamento como de desdobramento, se eu tiver, por exemplo, investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, acaba mudando o meu percentual de participação também. Entendi, professor. Não, mas a minha questão era mais se ela fizesse uma nova emissão mesmo, sabe? Para uma nova captação, no caso. Uma nova cotação? Como assim? Não, captação. Então, ela pode fazer uma nova captação, desde que isso já esteja pré-autorizado, né, dentro do capital autorizado. Isso, E aí, se não tiver, no caso, ela vai ter que solicitar à Assembleia Geral de Acionistas o aumento do capital autorizado dessa empresa. Não é que assim, o capital autorizado, ele é uma pré-autorização. Não necessariamente eu preciso emitir todas essas ações de uma única vez. Eu posso emitir, como você está falando aí, em partes. Vou emitir 1.000 hoje, vamos dizer que está pré-autorizado em 10.000. Vou emitir 1.000 no IPO, depois eu emito mais 2.000, depois eu emito mais 5, e assim até chegar aos 10.000, e depois dos 10.000 eu solicito mais um número maior de ações, caso seja de interesse da companhia, né? Entendi, professor. Entendi. Então já está tudo pré-definido. Então eu pensava que ao longo do tempo eles faziam tipo, recálculo e decidiam, por alguma razão, acrescentar mais papel para a captação. Não, pode ser acrescentado, mas aí, como você está dizendo, vai mudar todo o percentual, vai mudar tudo, né? O percentual de participação, seja por grupamento, seja por desdobramento, ou até mesmo por emissão de novas ações. Não é porque chegou esse capital pré-autorizado que eu não posso ter mais ações. Se for de interesse da companhia, sim, é possível emitir mais. Entendi, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, gente, em relação a esse assunto ou qualquer outro assunto da disciplina? Então, não havendo mais dúvidas, eu recomendo a vocês assistirem a videoaula de balanço e DRE. Na quarta-feira nós vamos tratar aqui de DMPL e DRA, né, que a DRA é um complemento da DRE, e aí vocês vão fazer o exercício de frequência também. Balanço e DRE seriam as demonstrações que vocês viram lá na introdutória. Acredito que vocês não viram fluxo de caixa, né? Então aqui vai ser acrescido DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, DMPL, que são aqui a demonstração das mutações de patrimônio líquido, DFC, demonstração dos fluxos de caixa, e a DVA, tá? A DMPL, todo esse assunto do PL, eu preciso que vocês tenham absorvido muito bem para que a DMPL ela seja elaborada sem maiores problemas. Então, na DMPL, eu vou justamente mostrar como o lucro foi distribuído, as transações que houve inerentes ao capital social, se houve transferência de saldo entre reservas, se houve uso do saldo dessas reservas. Então, qualquer modificação que envolve o PL, eu vou tratar na DMPL. Inclusive, as ações em tesouraria, tanto a sua aquisição como a sua venda. Então, esse conteúdo de hoje relativamente é mais tranquilo, porque vocês já estudaram. E aí, a partir de quarta, a gente vai ver DRA e a DMPL. Na próxima semana, na segunda, possivelmente a gente começa a DFC e na quarta vocês farão a avaliação, ok? Ok. O conteúdo da prova vai ser o mesmo ou a professora vai incluir esses dois? Não. O conteúdo vai ser até PL. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, pessoal, então eu encerro a aula de hoje, tá? Boa semana, boa noite e até breve.
Até, professora, melhoras. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora.